caso de hoje se passa em Itupeva, interior de São Paulo, local que viveu uma onda de casos ufológicos consideravelmente recentes, de 96 até o ano 2000, onde alguns avistamentos se tornaram durante muito tempo o assunto principal da cidade, levando até pessoas a se dedicarem à pesquisa desses fenômenos na região, e um desses casos foi um suposto pouso que aconteceu em uma fazenda. Esse roteiro é baseado em textos e vídeos e reportagens no geral sobre esse tema. Desde já pedimos o seu like e que compartilhe o nosso conteúdo. Se possível, nos siga nas nossas redes sociais. Hoje vamos conhecer o relato de Roque Ming e o OVNI de Itupeva. Como eu falei antes, essa história se passa em Itupeva, uma cidade pequena no interior de São Paulo que em 2019 tinha pouco mais de 62 mil habitantes e que faz parte da aglomeração urbana de Jundiaí, cidade que viveu uma série de avistamentos ufológicos na década de 90, onde objetos parecidos foram avistados nos céus em datas distintas por pessoas que não se conheciam, mas que tinham relatos semelhantes. O primeiro relato mais comentado dessa época é de 21 de janeiro de 96, curiosamente, um dia após o caso do ET de Varginha acontecido em Minas Gerais. É dito que no bairro Santa Elisa, luzes de cores amarelas piscavam intermitentemente e foram vistas no céu oriundas de um objeto voador que pairava nas imediações da região que divide Itupeva de Indaiatuba, indo na direção de um morro. Essa aparição foi rápida, como se estivesse um objeto em fuga que cruzou o céu rapidamente e sumiu por detrás desse morro. Nessa data, inúmeras pessoas confirmaram o avistamento e ainda diziam que acontecimentos como esse não eram fatos muito difíceis de acontecerem nessa região, e que na verdade moradores de lá sempre viam vez ou outra aparecer uma luz como se fosse uma bola de fogo que subia e descia no interior da mata de uma região determinada. No dia seguinte a esse fato, em 22 de janeiro de 96, por volta das 2 da madrugada, dois moradores de um bairro chamado Pinheiros observaram uma forte luminosidade parada sobre a cidade de Itupeva, de cor amarelada, que alternava para a cor verde e voltava para o tom amarelo em seguida. Em determinado momento foi possível ver um objeto voador de forma arredondada que se deslocou em alta velocidade também por detrás de um morro. São descrições muito parecidas de fatos distintos, com menos de 24 horas de intervalo. Nenhum dos objetos, apesar de apresentarem movimento e luzes, emitiam som ou tinham algum sinal de propulsão visível. No mesmo ano, em dezembro, um novo relato veio à tona. Dessa vez, era sobre um fato acontecido numa região chamada Serra do Japi, que pertence a Jundiaí, região que ficava na divisa da cidade com Itupeva. Quem conta a história é uma senhora chamada Helenice Rodrigues, que inclusive após esse acontecimento passou a pesquisar e estudar casos ufológicos da região. Ela diz que nessa data um objeto voador luminoso veio na direção da serra até a região que ela morava, em Itupeva, e parou sobre a sua casa. Ela notou aquilo no céu, chamou seus familiares para confirmarem que havia algo lá realmente. Era um aparelho arredondado que, na maneira simples de descrever, foi dito que parecia um carro tipo um Fusca voando, que demonstra ser algo metálico arredondado. Ele pairou no céu durante um tempo e depois seguiu o caminho em direção ao bairro Monte Serra. Tudo isso em plena luz do dia. Quando foi em 29 de março de 97, durante a madrugada, uma mulher chamada Maria Helena Cavalheiro, que morava em uma chácara, acordou assustada com uma luz vermelha muito forte acima de sua casa. Como seus filhos não estavam em casa, ela se levantou e foi olhar na janela para saber o que estava iluminando seu quarto pelas frestas de portas e janelas. Era uma luz muito intensa e bem avermelhada. Mesmo com medo, ela olhou ao redor da casa e viu uma bola de luz vermelha no terreno ao lado que de repente foi embora.
Na manhã seguinte, o caseiro daquele local disse que as galinhas estavam todas mortas e na terra havia uma marca de queimado em forma de círculo. Essa mesma mulher mais tarde ouviu através do rádio um rapaz relatando que ao voltar para casa passou por uma situação de muito medo, pois viu uma bola de fogo avermelhada que passou muito rápido pelo céu no sentido de Itupeva, provavelmente o mesmo objeto que ela viu. Na mesma data se tem o relato de Reinaldo e Claudete, um casal que retornava à chácara no bairro chamado Guacuri por volta de 1h20 da manhã, quando a Claudete observou à frente do carro deles, numa altura aproximada de 5 metros, algo também semelhante a uma bola, uma esfera luminosa, flutuando de coloração branca e alaranjada. Essa esfera emitia um rastro de luz branco que desaparecia à medida que passava. Segundo eles, esse objeto luminoso veio da direção da Serra do Japi ou Japi. Esse mesmo objeto já havia sido avistado em Indaiatuba, que é uma das cidades vizinhas. Uma mulher de lá conta que um objeto voador emitiu um raio de luz a uns 50 metros de distância do seu quarto e um feixe de luz que passou pela fresta da janela fez uma marca no seio dela. Na mesma semana, esse objeto teria voltado e deixou uma marca na grama do seu quintal. Ela soube dos casos de Itupeva e procurou o jornal local para relatar o seu caso. Quando foi no final de abril ainda de 97, aconteceu o caso que ficou mais conhecido da região, que é o que se passou numa fazenda chamada Nossa Senhora das Graças, que fica no bairro Monte Serra. Essa fazenda na ocasião pertencia ao casal Roque e Maria dos Anjos Ming. Já passava da meia-noite de um sábado quando o casal chegava em casa após uma festa de casamento. Nessa ocasião, em algumas matérias, há a citação de que um funcionário do Sr. Roque veio até ele dizer que provavelmente havia alguém tentando roubar algumas cabeças de gado, pois ele havia visto uma luminosidade em uma área do pasto que não era comum. Poderia se tratar de um caminhão ou algo assim, porque parecia uma coisa muito grande, mas ele não se aproximou para checar. Preocupado, o Sr. Roque, do lado de fora de sua casa, estava então terminando de estacionar o seu carro enquanto esse funcionário saiu. A sua esposa também ficou preocupada com essa notícia e foi em sua direção quando de repente ela reparou uma luz muito forte vinda do céu e chamou a atenção do seu marido para aquilo que ela disse que parecia ser um baita avião parado, nas palavras dela. O Sr. Roque olhou para o alto do morro e disse: "Aquilo não é avião. O que pode ser aquilo?" Ele descreve que era algo que estava a pelo menos 10 metros de altura com relação ao solo, e esse objeto era bem luminoso. Aos poucos ele foi descendo e ficou a no máximo 1 metro de altura. E de repente desse objeto abriu-se uma porta por onde saiu um ser humanoide completamente vestido de branco que pareceu hesitar em sair, até que o objeto parou por completo em um instante e esse ser desceu. Porém, devido à sua roupa que cobria tudo, até mesmo a sua cabeça, não foi possível descrever como ele era, mas é dito que ele desceu, pisou no solo, contornou o objeto que flutuava, andando, e depois disso mais 3 seres com vestimentas iguais saíram do objeto. Enquanto isso, o Sr. Roque e a Dona Maria tinham um misto de curiosidade e medo, vendo algo que eles não imaginavam o que poderia ser, que tinha luzes de uma beleza fantástica que praticamente os hipnotizava. O Sr. Roque conta que esses seres andaram em torno do aparelho voador de uma forma estranha, e quando ele fala sobre isso, ele simula alguém com uma postura curvada para frente, como se esse ser observasse o solo, ou talvez estivesse sofrendo alguma reação à gravidade da Terra, ou tivesse a coluna curvada para frente. Enquanto isso, o aparelho continuava girando devagar, sem nenhum tipo aparente de propulsão, sem nenhuma fumaça, nenhum som de motores, nem chiados, nenhum som de nada mecânico em movimento, completamente silencioso. Ao mesmo tempo que os seres caminhavam, mesmo distantes, o casal conseguia ouvir suas vozes, como se aqueles seres estivessem ao lado deles, porém em um idioma que eles não entendiam e não conseguem reproduzir. Assustada, a Dona Maria disse que o marido deveria chamar a polícia, porém ele achou que nem mesmo a polícia se aproximaria do que eles estavam vendo.
A claridade aumentava conforme o tempo ia passando e luzes giravam bem devagar em forma de círculo, alternando os tons de rosa ao laranja. Até a 1h15 da manhã o casal ficou observando amedrontado até que decidiram dormir. O Sr. Ming pegou no sono enquanto a sua esposa não conseguiu adormecer devido ao barulho de vozes que, segundo ela, pareciam que estavam ao lado de sua janela. Somente depois de ela rezar, ela conseguiu dormir. No outro dia, logo cedo, o Sr. Ming e o seu filho foram a cavalo até o local e quando chegaram lá, eles viram um círculo de capim amassado e dentro desse círculo havia um outro círculo queimado com 4 pontas. Sobre o solo que parecia queimado foi encontrado grande quantidade de cinzas brancas e nenhum outro material que pudesse ser confundido com uma fogueira, como madeiras, por exemplo. Não havia ali também nem carvão e nem brasa. Ainda nesse dia, assustado, o Sr. Rock não contou esse fato para mais ninguém. Somente no dia seguinte, ele resolveu contar a um amigo e falou sobre o solo e como tinha ficado. E esse amigo disse que encaminharia um fotógrafo até esse local para registrar o que estava sendo relatado. Essa história acabou então chegando à mídia local e atraindo curiosos, jornais e ufólogos. 2 dias depois do fato, ufólogos e pesquisadores pretendiam pegar amostras do solo para análise em laboratório, mas incrivelmente não conseguiram porque aquela parte do chão ainda estava em extrema alta temperatura, inexplicavelmente. Somente mais um dia depois foi possível fazer a coleta com uma pá porque tudo ainda estava quente de forma incomum. Sobre o dia dos fatos, o vizinho do Sr. Ming relatou que tinha também avistado 2 objetos voando, tentando aterrissar no topo do morro, até que eles se acoplaram. As luzes eram circundadas com focos vermelhos e ele estava com muito medo e então se trancou dentro de casa e não viu ou ouviu mais nada. Aquelas amostras de cinzas do chão foram encaminhadas para análise na Unicamp. Essas cinzas e pedras queimadas que foram coletadas ao redor do círculo foram também analisadas e a temperatura avaliada foi de 1000 graus centígrados para causar aquele efeito. Após 1 ano, parte das cinzas se tornaram pedras de cor cinza e apresentaram materiais completamente diferentes do que o esperado no solo da região. Nas amostras haviam silício, alumínio, potássio, ferro, cálcio e titânio, e possivelmente também elementos leves como carbono e oxigênio. Porém, a maior parte da composição do solo das montanhas em Itupeva é de quartzo. Outros objetos voadores foram vistos na região nas semanas seguintes e inclusive foram filmados por ufólogos que passaram dias acompanhando possíveis movimentações no céu da fazenda. Em uma entrevista que inclusive está no YouTube, o Sr. Rock e a sua esposa alegam que repetiram essa mesma história inúmeras vezes da mesma forma porque foi real. Ele reforça que nunca ganhou nada com esses fatos e nem pretendia também. E que só recebeu lá jornalistas e ufólogos porque viu que essas pessoas estavam levando a sua história a sério. Há informações de que o Sr. Rock infelizmente faleceu em 2009 e a sua esposa teria falecido antes. Esse caso chegou a sair no jornal local, que na época se chamava Jornal Expressão, com direito a 2 páginas sobre o assunto, e muita gente na região conhece esses fatos e sabe que algo diferente aconteceu aquela noite na fazenda, mas que ainda hoje não é explicado. Em um momento, houve quem disse que era tudo mentira, que na verdade foi só uma fogueira feita no suposto local do pouso, mas essa informação não faz sentido com a análise do solo e as altas temperaturas naquele lugar específico nos dias seguintes. Como eu falei no início do ano, até o ano 2000, novos relatos de luzes no céu aconteceram na região, sempre semelhantes e feitos por pessoas que não se conhecem. Comente aqui embaixo se você conhecia essas histórias dessa região do Brasil e se mora por algum desses lugares entre Itupeva, Jundiaí ou na região ao redor e o quanto sobre isso ainda é falado na cidade. E mais uma vez, esses casos mostram que relatos ufológicos ainda acontecem nas décadas mais recentes, porém não são tão explorados ou noticiados. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.